Vamos falar do carro, da fibra de vidro um pouquinho? Sim. Fibra de vidro é uma novidade na época, não existia antes. E você abraçou essa novidade. Uhum. Já estava confortável com as poltronas, com o sofá, mas você viu na fibra de vidro uma oportunidade de trabalho. Isso. O motivo de nós entrarmos na fibra de vidro foi para possibilitar o projeto de poltronas que eram esculturas, que eram esculpidas. Eram formas, é como se fosse realmente uma escultura. Então a fibra de vidro possibilitava você criar essa forma em espuma normal de estofamento, depois tratar essa espuma para enrijecer ela e em cima dela fazer um molde em fibra de vidro. Então esse foi o primeiro objetivo de ter entrado na fibra de vidro. Do molde fazer espuma? Exato. O molde, uma vez o molde pronto, a gente desenvolveu uma maneira de fazer espuma dentro da nossa fábrica. Tinha os componentes químicos que a gente misturava, jogava dentro dos moldes que nós fizemos e dali saíam peças com a forma prontinha do produto. Quer dizer, todo o trabalho, primeiro, eram formas muito difíceis ou quase impossível de você fazer à mão, sem ser moldado. Então aí foi uma outra brincadeira que eu me arranjei, quer dizer, de trabalhar para inventar as formas e depois produzi-las em série. E essas formas de espuma injetada, né, são poltronas confortáveis, né? Claro, isso que permitia a criar formas que eu tinha um modelo para fazer o teste dos produtos para chegar no conforto ótimo. O modelo era eu. Então, se servia para mim, então, quando eu dizia que tá bom, então já tinha feito toda a correção, enche um pouquinho aqui, para chegar no ponto. E deu certo? O modelo funcionou? Deu tão certo que hoje, depois de quantos anos? 55. 50 e tantos anos, os móveis vintage dessa época, móveis brasileiros desta época, viraram moda, né? Então, tanto assim que os nomes mais importantes estão sendo reproduzidos hoje por uma empresa especializada nisso, dedicada a prestigiar o trabalho destes pioneiros do design, e eles estão agora, eu fiz um contrato com eles para reproduzirem os meus móveis desta época. Então, e eu estive em visita a uma das lojas há poucos dias, e para ouvir uma coisa que é recorrente. Eles falam assim, olha, eu tenho móveis do fulano de tal, daquele, deste, e tem as tuas. O pessoal senta na tua, não quer mais nenhuma. Quer dizer, isso aqui é uma coisa tão assim gratificante, porque ela reflete aquilo que era o meu objetivo quando eu fazia. Não bastava fazer uma coisa bacana, bonita. Ele tinha que ser bonito e tinha que ser confortável de verdade. E essa reflexão, quer dizer, o mesmo corpo, a sua análise, né, ergonômica, funciona para qualquer corpo, por assim dizer, digamos assim. Né? Isso valia até pouco tempo, né? Porque aí eu comecei a encolher e as pessoas começaram a crescer. Então, Mas enfim, a gente estava lembrando da fibra de vidro que fazia o molde, que a espuma injetável entregava então o formato daquelas poltronas, né, gordas, confortáveis. Né? E isso foi um momento também do design brasileiro.
E você Sim. abraçou isso, né? Uhum. Enfrentaram a fibra de vidro, o que é isso? Enfrentaram a espuma injetável e criou uma outra linha de produtos, né? Exato. Ela é uma peça única, quer dizer, esse corpo ele é uma questão de minutos para você ter ele pronto. Então isso facilitou muito a produção e ao mesmo tempo oferecia um produto diferenciado, que tinha um conforto. Essa técnica de injeção de espuma, até hoje ela não foi reproduzida por ninguém. Eu ainda não entendi por quê. Reproduzida como assim? De usar a mesma tecnologia que nós desenvolvemos na nossa fábrica. Hoje em dia os móveis não... Não, os móveis que são moldados hoje são muito poucos, porque sai muito caro. É um investimento em fazer os moldes, porque os moldes não são em fibra de vidro como nós fazemos. São moldes metálicos que, inclusive, a empresa que está reproduzindo este móvel para nós, eles estão apanhando para conseguir obter o mesmo resultado. Então, não são móveis simples de serem copiados. Mas os seus moldes eram de fibra de vidro. Naquela época deu certo. Fibra de vidro fazendo molde com espuma injetada. Uhum. E daí não se usou mais isso. Não... É porque nós tínhamos não sei se era um segredo nosso, mas que as formulações eram desenvolvidas na nossa fábrica. E era uma espuma que até hoje os móveis que são vendidos, né, e como eu te disse, eles são muito procurados. Móveis deste período, com 50 anos, a espuma está perfeitinha. Uma coisa surpreendente. Tem casos que, claro, depois de 50 anos de uso, né, mas ela se comportou durante muito tempo muito bem, até hoje. E esse desenho generoso, gordinho, de onde veio? O primeiro móvel com essa característica do desenho brasileiro foi o Sérgio Rodrigues que criou. A poltrona mole, ela ficou muito famosa, ele ganhou um prêmio na Itália. Então, esse produto que ele fez, ele criou essa aura porque ele ganhou esse prêmio em Cantu, na Itália, e ele serviu de inspiração para mim e para muitos outros. Quer dizer, o conceito de ter um desenho brasileiro, uma expressão. Nós fomos talvez dos poucos que conseguiram usar este conceito e transformar em produtos numa linha variada, etc., mas que fixou uma imagem do design brasileiro nessa época. E numa escala industrial? No nosso caso, uma escala industrial. Ele fazia isso numa escala artesanal. E daí teve o MP Laffer. Então, quer dizer, aí a partir da entrada da fibra de vidro, nós tivemos contato assim, procurando desenvolver produtos já usando esse material, né? Falei, bom, vamos começar a diversificação para outros campos. Então, nos primeiros contatos foi com o pavilhão do Anhembi, na época que ele tinha sido construído, e eles estavam... O arquiteto que fez o pavilhão, ele tinha um desenho que ele viu numa revista italiana, que tinha uns módulos que serviam de bilheteria. Então ele começou a bolar isso aqui e trouxe para nós. Então nós desenvolvemos, era um cubo grande, feito em fibra de vidro, que servia como bilheteria. A pessoa ficava dentro e tal. Esse foi um dos produtos que nós fizemos. Essa aqui, por exemplo, são as poltronas... As poltronas já injetadas. Elas estão aqui, né, após a injeção de espuma, elas estão aqui empilhadas. Então aqui tem
uma amostra do que são as espumas injetadas, e aqui é uma amostra de um projeto que eu fiz, de um quiosque para venda, eu fiz para Kibon. Um projeto que era uma caixa de fibra de vidro, e eu bolei uma cobertura que era telescópica. Então ela, ao levantar a tampa, ela ficava em forma de quiosque, assim. E quando você fechava ela à noite, você baixava a tampa e ficava Passava a chave. É. Então, essa foi uma ideia que eu bolei e apresentei dessa forma. Em seguida, como nós já tínhamos um nome, já tínhamos procurando desenvolver a área, nós tivemos um contato com a companhia telefônica, onde tinha uma arquiteta que tinha bolado uma cabine telefônica em forma de concha, que é de onde nasceu o orelhão. Nós fizemos o contato com ela e pegamos o desenho dela, que era um esboço, e nós trabalhamos e desenvolvemos o orelhão como ele é conhecido hoje. Quer dizer, ele foi a ideia que veio da telefônica, nós realizamos o projeto na forma como ficou consagrado no orelhão. E virou também um ícone urbano. Ícone, exato. Marcou, não existe mais, um aqui, outro ali talvez, mas durante algumas dezenas de anos marcou a cidade o orelhão. Exato. E que começou, nós fizemos a produção para a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, que era a Companhia Telefônica Brasileira, a CTB, que era a concessionária em São Paulo e Rio. E aí depois outras companhias telefônicas brasileiras adotaram a mesma concha, e assim foi. E vocês produziram? Produzimos milhares. Durante 10 anos nós produzimos todos os orelhões brasileiros. E na época nós fizemos um contrato de exclusividade com eles, por termos desenvolvido o produto. E enquanto durou esse contrato, era só nosso. Do orelhão, então, bom, já estamos diversificados aqui e ali, e aí ficamos acompanhando o automóvel. É uma coisa que eu, desde criança, eu adoro, né? Sempre a vida inteira adorava automóvel. E surgiu nos Estados Unidos uma onda de reprodução dos automóveis clássicos. Réplicas que tinha lá de um Mercedes 1928 e tal. Aí apareceu então a ideia, que tal fazer um automóvel baseado na estrutura de um carro popular na época chamado Fusca. O Fusca tem um chassi que possibilita a carroceria do Fusca separada, ela é parafusada no chassi. Você tira ela, fica uma plataforma com motor, suspensão e tal. É um produto muito fácil de você usar para fazer uma outra forma. Então, como eu já estava nesse métier e já estávamos exportando muito para os Estados Unidos os móveis, eu falei, olha, aqui tem uma diversificação de mercado para exportar para os Estados Unidos, né? Um produto que a gente vai fazer com a nossa tecnologia, que já era muito desenvolvida. Então eu me propus a fazer um produto com acabamento perfeito, de alta qualidade, pensando fortemente no mercado americano. O projeto levou 1 ano e meio. Nós apresentamos um protótipo no Salão do Automóvel de 1972 e foi muito bem recebido.
E esse protótipo, então, serviu da base para a gente desenvolver os moldes, etc., e para lançar no começo de 74. Aí, em 75, proibiram a importação de automóveis no Brasil. E eu não consegui homologar o produto nos Estados Unidos. Então, eu atirei numa coisa e atingi outra, porque eu não consegui exportar por dificuldades burocráticas legais, né? O produto não tinha condição mais de ser aprovado pelo EPA, que é o órgão de controle do ambiente. O motor Volkswagen já era banido nos Estados Unidos porque ele era poluente. E não tinha como colocar... Esse era um fator, e outro fator é a segurança. Os testes de segurança do MP não passam, porque o carro tem a carroceria rígida. O fiberglass é um material rígido. Então, num choque, a pessoa se mata mesmo. Ele voa para frente. E o conceito já era de ter as carrocerias serem deformáveis, a dianteira e traseira. Bom, então não conseguimos homologá-lo. Em compensação, começou a vender no Brasil e aí foi virando um ícone automobilístico, que hoje, depois de 50 anos, ele tem uma classe de chamados laferistas que adoram o carro. Tem clubes, exposições e coisa aqui na Alemanha, nos Estados Unidos, é isso, produto. Quantos vendeu? Alguns milhares? 4.300. Então se sustentou no mercado interno, o MP Laffer? Não, nós já exportamos, não para os Estados Unidos, nós acabamos exportando, achamos um bypass para entrar nos Estados Unidos, mandando só a carroceria. Eles pegavam Fuscas velhos, pegavam as plataformas e montavam as nossas carrocerias. Com isso não precisava homologar, porque eram produtos já que estavam no mercado. Então essa foi a maneira de contornar, mas não chegou a se fazer grandes quantidades. Tá? Mas para a Itália foram bastante. Foi um pouco para a Alemanha, foi para o Japão e assim por diante. Olha, entre as coisas que fizemos, tem aqui cabine, banca de jornal que nós projetamos, mas não deu certo. Aqui aerofólios para melhorar a dinâmica dos caminhões, isso aqui também nós fabricamos. Aqui tem a fabricação dos orelhões, estão aqui os moldes no chão. As cabines telefônicas que eu projetei para os postos telefônicos, que as pessoas iam para... Né, tinha as cabines com tal. E essa foi a fase. Aí chegou então o automóvel que está aqui. Foi um projeto também muito divertido, porque a partir do MG, eu trabalhei a forma do MG. Assim, não foi uma réplica do MG, foi uma recriação. Então, ele tem várias coisas que são diferentes do MG. Era um carro que o objetivo era ter um carro prático e não com aquele conceito de carro especial. Um carro usável no dia a dia, tranquilamente. E isso foi conseguido. Então, ele é durável, tanto na parte da carroceria, que é indestrutível e, portanto, altamente poluente no mundo, e a parte mecânica que é de uma manutenção absolutamente simples. Então, por isso o produto vive até hoje. Tem oficinas especializadas em reformar e deixar eles absolutamente novos. Isso... E a mecânica é Volkswagen, não Sim. tem nenhum segredo. Né? Exato.
Então está aqui. Aqui está o carro. E tem um senhor célebre aí que usou o carro, que filmou com o carro. Uhum. Aqui tem uma foto do seu 007, o James Bond, que na época era o Roger Moore, que foi um filme rodado nas cenas no Rio de Janeiro, que tinha uma perseguição e tal. E tinha uma espiã que estava no MP, correndo atrás dele, que estava no Rolls Royce. Então essa é uma foto do momento da filmagem. Ele está aí vestido como o James Bond. Talvez você tenha cedido o carro, é isso? Sim, nós fornecemos o carro para fazer as filmagens. Só. Ganharam para isso? Talvez não, né? Não cobramos também. Dá para ter uma ideia, pois é, do merchandising e do impacto de mercado de um carro que aparece num filme de 007? Quanto não vale isso hoje, né? Hoje valeria uma fortuna, né? Mas na época não foi por isso que vendeu o carro, não. Vendeu pelas suas próprias qualidades. E, vamos dizer, numa fase posterior da MP Lasser, um ênfase nos móveis articulados, né? Como esse que você está sentado. Exato. Depois teve uma fase que a gente fiz uma linha com móveis usando pinos, Eliotes, que nós com incentivos do imposto de renda na época, nós fizemos tínhamos uma fazenda de plantio de pinos, e então a madeira que cresceu lá, eu usei para fazer uma linha com estruturas aparentes de pinos, que estava na moda na época. Mas foi uma mudança grande do pau-ferro para o pinos, né? Uma madeira dura para madeira macia. Não, é uma outra coisa, né? É uma outra linguagem para um outro público, é um outro mercado. Isso aqui é um produto que quem realmente lançou esse tipo de móvel no Brasil foi a Tokstok. Eles foram os pioneiros nisso. E então foi um período em que fizemos isso. Então, agora aqui os móveis articulados. Aqui talvez um dos produtos mais icônicos aqui da história, o sofá-cama Samba. Tinha o mesmo conceito daquele MP7, aquele primeiro sofá de pedal. Então esse era um sofá, mas com um desenho muito mais sofisticado, mas com o mesmo princípio, de ter abertura e fechamento com um pedal. Então esse foi uma das novidades que surgiram nesse tempo. Depois, o sofá modular, que foi quando começou a surgir as salas de vídeo de cinema em casa. Então, são móveis que visavam oferecer um conforto extra para as pessoas ficarem na sua casa para assistir o filme. Isso foi antes do que veio mais tarde, que hoje tem o streaming, né? Que popularizou mais o cinema em casa. Naquele tempo ainda era para assistir televisão primeiro, depois assistiam o filme e tal. Depois desse, veio a poltrona reclinável, onde eu estou sentado. Um exemplo dela, que foi criado há 30 anos atrás, e ele continua tendo um fã-clube extraordinário. Ele ficou conhecido como tem uma aparência muito leve, em contrapartida ao que existe no mercado, aquelas poltronas pesadas assim, e oferece um conforto muito melhor. Então, isso primeiramente para o mercado residencial, depois ele foi adotado pelo primeiro hospital onde nós introduzimos essa poltrona. As características dela eram muito leves, ela tinha movimentos independentes e de fácil uso.
ela tinha o apoio de pés separado, ele era escondido embaixo do assento e no movimento rápido ele se transforma. Então acho que Encosto também, né? Então aqui tem o encosto, você tem uma trava do lado direito, você regula a inclinação e você gira essa alavanca e você está confortavelmente instalado. Você está como pediu a Deus. Então, essa linha que nasceu há 30 anos atrás, durante todo esse tempo eu fui criando variantes de modelos e de funções. Quando ela entrou no Einstein, no Hospital Albert Einstein foi o primeiro hospital que adotou esse produto. Depois outros hospitais como o Sírio-Libanês e outros hospitais de primeira linha, né? E é um produto que ficou consagrado e que veio até os dias de hoje, onde eu fiquei realmente quase que preso neles, porque é um produto que não tem, ele é atemporal, então ele não envelhece. Então fazendo alguns retoques assim de aparência e algumas coisas de função, aí criei a poltrona motorizada. Essa aqui é uma poltrona manual, mas tem as motorizadas, tem a poltrona que levanta a pessoa para colocá-la em pé. Aqui está mostrando ela. Para pessoas idosas, né, que tem problemas de mobilidade. Aqui são variantes. Aqui é uma poltrona para escritório, que tem as mesmas características. Ela assume duas posições. Aqui, quando ela está fechada, ela está na posição de atitude ativa, de trabalho. Então a pessoa trabalha aqui. E quando ela aciona o apoio do pé, a poltrona toda inclina e fica igual às outras e te dá as mesmas características de repouso que as poltronas normais. Então tem duas funções no mesmo produto. Um momento mais conclusivo, reflexivo. Você olhando a tua obra, né? O que se sente da sua trajetória? A gente resgatou desde da oficina da rua Lava-Pés. O que te vem à mente? Eu só me dei conta do trabalho que foi feito quando os terceiros começaram a me procurar para falar disso. Eu nunca senti isso. Eu estava sempre tão absorto em fazer aquilo que era o meu trabalho do dia a dia, eu não imaginava isso. Foi uma coisa assim, sabe, natural. Um trabalho muito intenso, porque eu sempre tive muita paixão por isso, por criação, né? Então, realmente foi uma surpresa. Quando começou os produtos dos anos 70 a começar a aparecer na internet, como em lojas especializadas, sendo vendidos a preços assim estratosféricos, aquilo foi uma surpresa total para mim. Eu não contava com isso. E aí foi acontecendo. Isso foi tudo nos últimos poucos anos. Então, outros escritórios existia concorrência, né? E foram fundidos, eles desapareceram. Não sei se foram comprados, foram absorvidos por outras, mas vocês estão aí, né? Fortes. Qual foi a diferença? Talvez a escala industrial que eles conseguiram dar? Eu acho que a constante modernização, eu acho, né? A dinâmica de lançamento de produto. E
e conseguir ultrapassar todas as crises que todo mundo sofreu, né? Quantas empresas que desapareceram, né, no meio do caminho, e a gente, aos trancos e barrancos, foi atravessando isso, né? Tivemos momentos muito difíceis e outros não, e foi. Porém, não sei se você sabe, nós encerramos agora a empresa. Não. Nós encerramos no fim do ano passado. E aí não foi pela razão do produto, o que é um pouco doloroso para mim, mas por questões societárias. Mas tivemos que encerrar esse capítulo. É isso. Acho que com isso... Acho que eu te peguei de surpresa, né, com isso. E as pessoas que ficam sabendo também ficam muito surpresas. Então, de 1923, De 26, 27 a 2022. São 95 anos. 95 anos. Com muitas fases muito diferentes umas fases das outras. É.